Bom, pessoal, esse é um experimento bem simples que demonstra uns princípios básicos da termodinâmica. Ele pode ser considerado um experimento da máquina de Savory mais simples, mas depois eu vou fazer o experimento completo para vocês verem como é interessante. Lembrando que a máquina de Savory ela precisa do vapor de água para funcionar, né? Então aqui não está envolvido o vapor de água. Mas vamos lá, então, no que consiste o experimento? Eu tenho uma velinha acesa, eu recomendo que vocês utilizem uma vela grande, tá? Eu só tinha essa pequenininha, então talvez o efeito seja menor, mas a gente vai conseguir observar o efeito que eu quero mostrar, tá? Mas utilizem uma vela grande. Então eu tenho esse recipiente aqui onde está a vela e eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Então vou colocar um pouco de água neste recipiente onde está a vela. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este outro recipiente e eu vou colocar sobre a vela. Então eu vou deixar um pouquinho assim. Por quê? Porque eu quero que o ar no interior deste recipiente seja aquecido de modo que ele expanda, né? Então o ar vai expandir pelo aquecimento e a pressão aumenta. Quando eu abaixar este recipiente sobre a vela irá apagar, né? Porque a gente vai deixar de ter o oxigênio, né? Que precisa para a combustão da vela. A vela vai apagar e a temperatura do ar então vai diminuir. E quando diminuir a temperatura, este ar se comprime, ou seja, a pressão aqui no interior vai cair e vai gerar um certo vácuo. E este certo vácuo, então, que vai fazer a água dar uma subida aqui no interior do recipiente, né? Que era o princípio da máquina de Savory, só que de uma outra forma, né? Utilizando vapor de água e não simplesmente só o ar. Bom, então vamos lá. Eu acho que eu já dei uma aquecida aqui. E agora eu vou baixar o recipiente aqui. E o que acontece aqui? A gente observa que a água deu uma subida. Ela não subiu tanto justamente por aquilo que eu falei, né? A minha vela é muito pequena, esse recipiente é muito grande, né? Então eu preciso de uma vela maior. Infelizmente eu não tenho. Mas eu vou aproximar aqui para vocês observarem então que a água deu uma subidinha pouca devido ao tamanho da minha vela, mas ela subiu, tá? Então eu aconselho que façam um experimento com uma vela maior. E só lembrando então, né, se eu tivesse uma vela grande, se eu tivesse, na verdade, um fogareiro aqui bem grande, um tubo enorme de 10 metros, de mais de 10 metros, então a água subiria no máximo 10 metros. Por que isso? Né? Então, pela lei de Pascal, né, a pressão exercida por uma coluna de 10 metros de água equivale à pressão atmosférica. Então a água só consegue subir 10 metros dentro de uma coluna. Por quê? Porque ao chegar em 10 metros, você tem a pressão exercida pela água equivalente à pressão atmosférica. Então você não sobe mais do que 10 metros a água dentro de uma coluna. Então eu vou soltar aqui essa água. Vamos lá. Então tá aqui, né? Aqui está um experimento simples e fácil para mostrar para os alunos de vocês.